No programa de hoje iremos fazer a seguinte pergunta: cadê os Yanomami? Em Roraima, ocorreu um misterioso caso de desaparecimento de uma aldeia inteira. Ao todo, 25 indígenas pertencentes à tribo Yanomami desapareceram do mapa sem deixar rastro algum. Há apenas uma pista sobre o caso: a aldeia incendiada. No dia 29 de abril deste ano, o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, ao sobrevoar a aldeia Araçara, em Roraima, denunciou o incêndio integral da moradia Yanomami. Nenhum membro foi encontrado no local e muito menos nos arredores. O desaparecimento iminente pode não ser tão misterioso assim. Desde a década de 80, a região sofre com um garimpo ilegal. Neste ano foi denunciado um caso triste e recorrente. Uma adolescente foi estuprada e morta enquanto a sua irmã de 4 anos foi jogada no rio, ambas raptadas pelos invasores. Na aldeia, é comum os indígenas trabalharem para os garimpeiros, em troca de favores e comida. Porém, há também aqueles que exigem sexo para tal colaboração. Por meio do aliciamento de menores, os oferecendo bebidas e drogas e abusando deles enquanto estão desacordados, ou até mesmo tomando à força as filhas dos membros da aldeia. Trago atualizações do caso Yanomami, no qual fomos avisados pelo grupo de busca que a tribo foi encontrada em meio à floresta densa da Amazônia, perto de onde viviam. Na tela está aparecendo imagens exclusivas da tribo Aracaçá, no qual foi encontrada queimada após a denúncia contra os garimpeiros sobre a morte da adolescência e o desaparecimento da pequena criança. As informações que temos é que o grupo está bem, só está assustado por causa da invasão ocorrida em abril desse ano. As invasões de terras indígenas pelo garimpo legal não é de hoje, e desde 2018 ocorrem altíssimas notícias e casos sobre garimpeiros invadindo terras indígenas em Roraima por busca de ouro, e teve aumento de 25% em relação a 2021. Essas graves violações dos direitos dos povos indígenas causadas por garimpeiros e pelo garimpo ilegal há anos vem sendo denunciado pelo poder político pela Utucana Associação Yanomami. Esses povos localizados em porção da Amazônia, em Roraima e boa parte da fronteira do Brasil com a Venezuela é rico em depósito de ouro, sendo o principal alvo dos garimpeiros. E além do desmatamento, o garimpo do ouro também é associado pela destruição da fauna e flora e da contaminação do mercúrio, que é utilizado para a retiração do minério, que tem com base em pesquisas que 98% do mercúrio foi encontrado no sangue desses indígenas que vivem no local. Olá a todos, trago então o caso Yanomami com relação às capitanias hereditárias, no qual foram uma ponte de acesso para a exploração do Brasil pela coroa portuguesa. Os nativos da terra naquela época acabaram sendo vítimas de doenças europeias, morte por conta de conflitos com exploradores ou até mesmo da escravidão. Falando sobre a exploração do interior do Brasil, grupos como os bandeirantes e exploradores da coroa acabavam indo em busca do ouro e pedras preciosas. Com isso, acabavam entrando em território indígena e entrando em conflito com eles, sendo que quando entravam os indígenas para proteger seu território, entravam em conflitos, muitos deles acabavam mortos ou até mesmo capturados para a escravidão. E mais à frente, os bandeirantes paulistas acabaram criando as famosas bandeiras, que eram grupos de bandeirantes que tinham como objetivo capturar indígenas para serem escravos e até mesmo moeda de troca na época. E até o início do século XX, tinham um pensamento de transformar os indígenas em civilizados, os não índios. E foi então criado a ISP, o Serviço de Proteção ao Índio, assim trazendo proteção a esses povos e os direitos deles. E hoje em dia temos alguns representantes, tanto na política e até mesmo nas redes sociais, que acabam buscando pelos seus direitos, tanto como povos ou até mesmo sendo descendentes daqueles no qual já passaram por essas terras. Bom, primeiramente é importante citar que quando falamos dessa questão, não só exclusivamente dos Yanomami, mas também de outros casos absurdos envolvendo tribos indígenas, parece que ocorre um certo desleixo para a resolução desses problemas. É como se todo mundo fingisse em Brasília, que nada acontece, a mídia não noticia o caso como deveria e eles são simplesmente jogados para debaixo do tapete.
Mas eu preciso ressaltar que a indignação por parte dos indígenas é totalmente justificada, e justificada por lei, inclusive. Junto à Constituição de 88, foi incluída a Lei de Demarcação de Terras. Lei essa que deveria demarcar uma certa área de terra a uma tribo, e essa área devia ser inviolável, mas simplesmente a lei não é respeitada. O Estado finge que nada acontece e tribos são extintas no processo. É mais que claro que existe um jogo de interesse e poder. Garimpeiros, o agronegócio e a extração de madeira ilegal só tem a ganhar com esse tipo de tragédia. Eu, particularmente, não tenho dúvida que pessoas pertencentes a esses grupos formam bancadas no Congresso que agem sua vontade contra, o direito de tribos indígenas. Boa noite e, primeiramente, obrigado pelo convite. Nós sabemos que os culpados por esse cenário terrível e degradante é tudo culpa dos garimpeiros de ouro ilegais e do governo. O governo não se pronuncia, apenas continua aprovando diversas leis para a legalização do garimpo e outra, ainda permitindo a abertura para o garimpo ilegal. Ou seja, eles não cumprem a sua obrigação constitucional com o povo indígena, originador de todo o povo brasileiro. Esse contexto não é de agora. Os Yanomami sofrem com esse cenário de doenças e destruição desde a década de 80. A incidência dos casos de sífilis se agrava a cada ano. A taxa de mercúrio na água é absurda. O estupro de crianças e adolescentes, corpos desovados no rio, sexo por comida, tudo isso é extremamente degradante e terrível. Eles se aproveitam da vulnerabilidade social e ambiental dos indígenas, usando do seu racional para satisfazer os seus desejos. Além de tudo, foi revelado que os garimpeiros compraram o silêncio dos indígenas com ouro. Traços, assim, evidentemente de atos sofistas, ideologias sofistas que convencem as pessoas. Podemos aqui agora fazer uma análise do ser e do cosmo, de como isso vem decaindo extremamente. O ser está destruindo, se aproveitando de todo um cosmo, porém, que tipo de ser estão beneficiando? Que tipo de ser estão, como posso dizer assim, beneficiando mesmo? O ser da elite, desconsiderando todo o resto da população. Podemos fazer assim também o uso da ironia para instigar o governo a dizer o que eles pensam desse atual momento nas tribos indígenas, para eles se contradizerem. Já a maêutica podemos usar contra os garimpeiros, para instigá-los a repetir os atos, repetir o que eles estão fazendo, para aí sim conseguirmos tirar comprovadamente o que está acontecendo ali dentro. Quando a gente vê esse tipo de notícia, muitas vezes a gente pensa, mas os índios não têm leis e direitos a favor deles? Vai aparecer aí na tela 3 leis para você, meu telespectador. Artigo 2, verso 3. Respeitar ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição. Verso 4. Assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e subsistência. E logo embaixo, verso 5. Garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes ali recursos para o seu desenvolvimento e progresso. Bom, a teoria existe, mas e na prática? Cadê a fiscalização? A fiscalização dos índios, dos garimpeiros, para ver se os índios estão realmente sendo respeitados, se os direitos dos índios estão sendo respeitados. E, bom, a gente pode ver aí nessa notícia que isso não está acontecendo. E com essa pergunta, nós terminamos a nossa sessão de hoje. Boa noite.